Tudo bem, pessoal da Folha de Londrina? Nós estamos aqui com a Fofão, ex-atleta de vôlei, que está lançando hoje o seu livro Toque de Gênio. Fofão, muito obrigado por atender a nossa equipe, a reportagem da Folha de Londrina, e a gente queria que você comentasse um pouquinho sobre esse livro que você está lançando hoje, o que você conta, quais são as histórias. Foi escrito por dois jornalistas? Exatamente, um prazer estar falando com vocês. Na verdade é uma biografia, né, onde eu conto a minha vida pessoal e minha vida profissional também, de uma maneira onde as pessoas realmente nunca tinham ouvido falar do Fofão, né, que só conhece o Fofão dentro de quadra. Então, na verdade, o livro, o objetivo dele é deixar mensagens, é deixar inspirações para as pessoas que vão poder ter acesso ao livro. Fofão, falando um pouquinho da sua carreira como atleta, você foi treinada por dois, se não os maiores treinadores do vôlei brasileiro, mas que estão ali no topo, que foi o Bernardinho e também o José Roberto Guimarães. Então, queria que você comentasse um pouquinho a respeito dos dois. Eu acredito que eu fui uma jogadora privilegiada, porque para mim são os dois melhores técnicos do mundo. Características diferentes, né, de personalidade, da maneira como comandar uma equipe, mas são dois treinadores onde o atleta evolui muito com eles, aprende muito e aprende a vencer, né? Que eu acho que esse é o objetivo de todo atleta. Então, eu acho que quem tem o privilégio de conhecer e trabalhar com eles sabe o quanto você evolui como jogadora. Então, assim, são profissionais que a gente tem muito respeito e que eu fiquei muito feliz de ter feito parte, assim, né, desse trabalho deles. E Fofão, sua trajetória na seleção brasileira começou praticamente no mesmo ano que a seleção masculina foi ouro lá em Barcelona. Você acredita que com esse ouro da seleção masculina, a seleção feminina carregou um certo tipo de pressão para também conquistar, sendo que vocês só foram conseguir em 2008? Pra gente foi muito difícil, né? Porque realmente o vôlei feminino ele ainda não tinha alcançado um objetivo tão grande quanto o masculino. E o masculino, depois dessa vitória, veio numa crescente muito grande. E a gente teve que ir colhendo aos pouquinhos a cada ano, né? E sabendo que para conseguir chegar no topo, a gente teria que ter uma conquista tão grande quanto eles tiveram. Então a gente teve que ralar muito, foi muito trabalho. Foram dois bronzes, né? Exatamente. Foram em Atlanta em 96 e em 2000 em Sydney. Sydney, exatamente. Em 92 a gente tinha chance também, mas a equipe acabou não conseguindo, era uma grande equipe. E depois a gente sempre bateu na trave, nunca tinha conquistado uma medalha tão importante para o Brasil, mas já era um feito, né, ter conquistado a medalha de bronze, porque era uma medalha que a gente ainda não tinha conquistado. E Fofão, e com relação àquele boicote que algumas jogadoras fizeram contra o técnico Marco Aurélio, como que foi esse caso? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, nós viemos depois da Olimpíada de 2000, a gente sempre passa por uma renovação. Foi o ano que o Bernardinho deixou a seleção, né? E o Marco Aurélio assumiu a seleção brasileira feminina. E tinha uma seleção que já estava bem pronta, amadurecida, né? E acabou que ele queria outras jogadoras, ele não queria dar continuidade àquele trabalho que já estava assim praticamente pronto, né? Ele quis dar uma outra cara à personalidade dele. E tanto eu como algumas outras jogadoras, eu também vivi um momento difícil, que foi a perda do meu pai, então assim, acabou calhando tudo na mesma situação. E eu não estava muito satisfeita, né, com o que estava acontecendo, e eu acabei pedindo para não fazer parte, né, porque eu acho que se a gente não quer trabalhar, né, da maneira que a gente está vendo, que a gente não concorda, então é melhor não fazer parte do que estar ali no meio e não estar feliz. Então foi o ano que eu pedi dispensa e outras jogadoras também saíram junto, então foi um ano onde muitas jogadoras se afastaram da seleção. Fofão, você jogou na seleção até 2008 e em clubes até 2015. A gente sabe que depois dos 35, chegando até os 40 anos, não são todas as pessoas que conseguem jogar em alto rendimento. Qual que é o seu segredo para ter jogado, para ter ido tão longe assim? Eu não sei se tem um segredo. Eu sempre digo que eu nunca planejei nada, né? E nunca imaginaria na minha vida parar de jogar com 45 anos. Eu acho que isso é uma coisa bem fora da realidade até de um atleta.
mas o que eu vi é que eu acho que é o que eu fiz antes, sabe? Eu acho que eu sempre me cuidei muito, eu sempre tive uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que eu colhi muitas coisas que eu plantei, né? E depois você vai chegando numa certa idade que você vai ficando muito mais experiente, então você vai sabendo como administrar, entendeu? E me poupar em alguns momentos, que era alguns cuidados que eu precisava ter. E o resto eu tinha que usar a cabeça e minhas mãos ali para continuar distribuindo as bolas. Fofão, um assunto de certa forma polêmico relacionado à Tiffany, né, que é a primeira atleta trans a atuar no voleibol brasileiro. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que realmente tem uma diferença muito grande de rendimento, de desempenho físico? Bom, eu não conheço, não cheguei a jogar com a Tiffany, não conheço, vi pela televisão, mas eu acredito e não tem como você falar que não existe uma diferença física, porque existe, né, a estrutura toda. Mas eu acho que, como foi um caso onde aconteceu, pelo menos no Brasil, a gente nunca tinha vivido isso e a gente também não sabe como lidar com essa situação. Eu acho que até para os atletas foi uma coisa assim que pegou de surpresa, né? E que eu sempre digo, eu acho que tudo que é novidade a gente tem que esclarecer bem, a gente tem que analisar bem a situação e não simplesmente colocar as coisas, né? E depois tentar achar a solução ou ver qual é a melhor forma. Então as coisas aconteceram dessa maneira, né? Onde a gente também não sabe se é válido ou não. Então, o que eu acho que seria o certo, né, é ter uma comissão médica, é ter pessoas que conheçam mesmo desse assunto e resolva se é certo, se não é certo, porque eu acho que tudo que é polêmico, ele gera dúvida, né? Então, se você esclarece a situação, se você chega e fala, não, ela pode jogar porque não tem problema, ela vai ser igual a todo mundo, então a polêmica se acaba e está tudo certo. Acho que isso seria a melhor forma. Tá certo. Fofão, depois você parou de jogar, quais estão sendo as suas atividades no dia a dia? Trabalhando ainda com esporte, projetos, como é que tá? Eu assim, vou dizer que depois, os dois anos depois que eu parei, eu fiquei meio preguiçosa. Foi assim. difícil? Foi difícil entrar no ritmo, até mesmo porque é uma outra vida, assim, totalmente diferente do que eu estava acostumada. E para mim, eu tô assim, uma fase de adaptação mesmo, né? Mas eu continuo fazendo as coisas que eu gosto de fazer. Eu não trabalho com vôlei diretamente, como as pessoas gostariam, assim, mas eu não trabalho. Mas eu procuro estar sempre no meio, estar sempre sabendo como que anda a situação, né? E procuro fazer os trabalhos que aparecem, faço palestra, faço eventos. Então, assim, eu tô sempre viajando, sempre fazendo coisas, mas eu ainda quero realizar os meus projetos, que são os mais importantes, e me preparando, né? Voltei a estudar, então são coisas, tudo para mim agora é um momento de novidade, mas ao mesmo tempo tem os meus projetos também que eu quero que dê certo. Tá certo. Pessoal, essa aqui foi a Fofão, então só reforçando, ela está lançando hoje o seu livro Toque de Gênio aqui em Londrina. Espero que vocês tenham gostado do papo. Até mais. Valeu. Valeu. Tchau, tchau, gente.